Fala galerinha do Estudante Sabichão, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o nosso assunto é função exponencial. E para a gente contextualizar esse assunto, a gente vai utilizar o novo coronavírus. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem o seu joinha. Galera, os dados que nós estamos apresentando aqui nesse exercício não necessariamente são os do novo coronavírus, tá? Outra coisa importante de salientar é que a função que nós estamos utilizando para modelar o crescimento do coronavírus também não é utilizado, tá? Agora sim, se você sabe função exponencial, você consegue compreender como esse novo coronavírus cresce, tá? Então vamos seguir com o exercício. Segundo o professor de matemática e autor de material didático, Ricardo Suzuki, as epidemias seguem um padrão matemático chamado função exponencial, usada para representar fenômenos que se multiplicam muito rapidamente ao longo do tempo. O físico Silas Poloni, no Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista, Unesp, explica que dizer que uma doença cresce exponencialmente significa na prática que cada infectado é capaz de infectar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Sabendo que o crescimento do novo coronavírus segue a função exponencial x de t é igual a x0, b, que multiplica b elevado a t, onde x de t é o número de casos do coronavírus em qualquer instante de tempo t. x0 é o número de casos iniciais. B é a média do número de pessoas infectadas por cada pessoa doente. E t é o tempo medido em dias. Se inicialmente tivéssemos uma quantidade inicial de 10 infectados e que o número de pessoas infectadas por cada pessoa doente é, em média, 1,2, sabendo que o número de casos ao decorrer de um tempo t são 62, então o número t de dias é. E aí ele nos dá também um dado que é utilizar que o log de 6,2 na base 10 é igual a 0,79. E o log de 1,2 na base 10 é 0,079. E aí ele também dá as alternativas, né, pra gente. Galera, antes de mais nada, eu vou relembrar a vocês algumas propriedades de log e também a definição de log. Então, eu vou colocar aqui, ó. A primeira coisa que eu vou lembrar a vocês é a definição de log, tá? A elevado a x é igual a b se e somente se o log, se e somente se o log de b na base a é igual a x. Então, essa é a nossa primeira relação importante que a gente tem, tá? O log de b na base a é igual a x se e somente se a elevado a x é igual a b. Ou seja, eu consigo ir do log para a potência e da potência para o log. Uma segunda coisa importante que eu quero lembrar vocês é o seguinte, é a propriedade de mudança de base de logaritmos, que diz o quê? Log de b na base a é exatamente a mesma coisa que o log de b na base c, por isso que se chama mudança de base, tá? Sobre, dividido por log de a também na base c. Isso é uma propriedade muito importante, tá? Então, a gente tem que o quê? Que o log de b na base a é exatamente igual ao log de b na base c dividido pelo log de a na base c. E esse c aí é uma escolha nossa, que vai ser conveniente para responder
essa questão. Então, eu vou pedir para vocês tirarem print aí da tela, que eu vou descer um pouquinho o nosso exercício. Vou deixar só aqui, ó, a parte que importa a gente para resolver essa questão. Então, o exercício nos diz o seguinte: sabendo que o crescimento do novo coronavírus segue a função exponencial x de t igual x0 vezes b elevado a t. Então, x de t é igual a x0, que multiplica b elevado a t. E olha o que diz aqui embaixo. Se inicialmente tivéssemos uma quantidade de 10 infectados, ou seja, esse x0 aí vale 10, tá? E que o número de pessoas infectadas por cada pessoa doente é, em média, 1,2. Ou seja, isso é a descrição do nosso B, né? Sabendo que o número de casos ao decorrer de um tempo t são 62, ou seja, o nosso x de t é igual a 62. E aí o que ele pede? O número t de dias. Então, o t continua sendo uma incógnita. Esse 10 que está multiplicando, a gente vai passar para o outro lado dividindo. Então, ó, mudando só de lado, 1,2 elevado a t é igual a 62 dividido por 10. A gente anda com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, se antes eram 62, agora fica 6,2. E é aqui, nesse ponto da questão, que a gente utiliza a nossa primeira propriedade. Então, eu vou marcar aqui, ó, com 1, significando o quê? Que a gente está utilizando a primeira propriedade que eu escrevi do lado esquerdo. A primeira propriedade diz o quê? Que a elevado a x é igual a b, se e somente se o log de b na base a é igual a x. Então, aqui, olha o que a gente vai poder fazer. A gente vai poder escrever da seguinte maneira. Log de 6,2 na base 1,2 é igual a t. Esses dois caras aqui, ó, são equivalentes. É quase a mesma coisa representar um ou outro. Só que essa notação de logaritmo, para a gente agora, vai ser mais conveniente, tá? E logo em seguida, a gente já vai usar a segunda propriedade que eu dei. A segunda propriedade diz o quê? Que o log de b na base A é igual ao log de b numa base qualquer C, dividido pelo log de A nessa base C, né? Se a gente perceber, o exercício ele dá o quê? Como dado. Utilize log de 6,2 como 0,79. E o outro ele diz o quê? O log de 1,2 na base 10 é igual a 0,079. Ou seja, os dois dados que o exercício está propondo são na base 10. Então, quando a gente fizer essa mudança, a gente vai utilizar a base 10 pelo próprio dado, né? O próprio dado do exercício está indicando que a base é o 10. Então, vamos escrever aqui, ó, log de 6,2 na base 1,2 é a mesma coisa que log de 6,2 na base 10 sobre o log de 1,2 na base 10. Só que ele dá para a gente quem são esses dois logs. Vou descer só um pouquinho de novo com o exercício, tá? Que esse exercício é bem comprido. Pronto. Então, o log de 6,2 na base 1,2 é exatamente igual ao log de 6,2 na base 10 dividido pelo log de 1,2 na base 10. Só que quem é o log de 6,2 na base 10? É 0,79. E quem é o log de 1,2 na base 10? É 0,079. Vamos puxar a nossa divisão para esse lado de cá, tá? Então, isso deu o quê? 0,79
dividido por 0,079. Para a gente fazer essa divisão, eu vou andar 3 casas para a direita no nosso divisor. Então, olha o que vai acontecer. Se antes era 0,079, agora vira 79. E a mesma coisa eu vou fazer com o nosso dividendo. Eu vou andar 3 casas para a direita. E notem que vai formar aí, ó, um morrinho, uma covinha, que não tem nenhum número. Então, nessa covinha, a gente vai colocar um zero, tá? Então, o número que antes era 0,79 passa a ser 790. 790 dividido por 79, eu vou pegar esses dois primeiros, vai dar 1. Vai restar 0, vou baixar o 0, e aí, para que essa divisão dê certo, eu vou completar aqui com um 0, e resta 0. Então, a gente viu que 0,79 dividido por 0,079 é igual a 10. Só que notem daqui, ó, que esse log aqui, ó, era igual a quem, ó? Esse log aqui era igual a t. Então, t é igual a 10. Que era justamente o que a questão pedia. 10, no nosso tempo aí, na nossa unidade de medida, 10 dias, que é a letra C de casa. Então, a gente ficou aí com um exercício de função exponencial. Nós utilizamos o contexto do novo coronavírus, que é uma questão bem difícil que todos nós estamos tendo que enfrentar atualmente, tá? Para contextualizar esse exercício aí. Então, assim, eu agradeço a vocês mais uma vez e até a próxima.